Bom dia. Quero saudar o senador Paulo Paim, presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado da República, em nome de quem saúdo todos os demais senadores presentes. Quero saudar o deputado federal Paulo Pimenta, que esteve no Paraná semana passada, foi já na quarta-feira à noite, participou de uma reunião com as entidades sindicais e, em nome do deputado Paulo Pimenta, saudar os demais deputados federais aqui presentes, inclusive do nosso estado do Paraná, saudar o deputado estadual Tadeu Venere e o professor Lemos, que são os deputados estaduais que estão nos acompanhando, e quero saudar carinhosamente os demais colegas dirigentes sindicais. Nós estamos aqui com os sindicatos que a senadora Gleisi já citou, além disso, com o Sindicato de Representantes do Ministério Público do Estado do Paraná, o Sindicato dos Agentes Penitenciários, que é o Sindarspen, com a sua direção também, e a presença do cinegrafista Luiz Carlos de Jesus, que é o repórter cinematográfico que foi atacado por um pitbull no interior do prédio da Assembleia Legislativa do Paraná, onde também foi agredido por um cão o deputado Rasca Rodrigues, que também foi mordido no braço e que não pôde vir para cá, embora tenha sido convidado. Eles não estavam lá na rua, no meio... Nós queremos fazer um registro e agradecendo imensamente a iniciativa desta audiência pública, que traz a nível nacional uma tragédia que ocorreu no dia 29 de abril, no Centro Cívico da cidade de Curitiba, uma tragédia que estava, sim, anunciada. Desde a reeleição do governador Beto Richa, em primeiro turno, no dia 5 de outubro, com uma força política no voto muito forte, nós assistimos um comportamento absolutamente diferente na gestão de governo. Passou a não ter mais os debates, as reuniões com as entidades, foi aprovado em comissão geral pacotaços de projetos de lei, sem debate com as entidades, e no caso do aumento de impostos no Paraná, inclusive, não houve debate com os empresários do capital produtivo que estavam na mesma noite protestando por razões diferentes dos sindicalistas, dos trabalhadores, mas também contra a falta de diálogo naquele projeto que aumentou os impostos enormemente no estado do Paraná. Mas o aprofundamento da diferença veio do dia 1º de janeiro em diante, com a troca impressionante das lideranças de governo e a interrupção das negociações e das reuniões. Num quadro desorganizativo do serviço público estadual, num quadro de desmonte das carreiras, dos direitos, sem qualquer debate, inclusive nas comissões da Casa, na comissão geral, que as manifestações de fevereiro derrubou. Claro que as categorias do Serviço Público do Estado do Paraná são muito organizadas. Entramos em luta no mês de fevereiro. O Brasil acompanhou aquelas ocupações na Assembleia Legislativa do Paraná, em que houve confronto. Nós tivemos 7 pessoas feridas no dia 12 de fevereiro, com registros de laudo, de boletins de ocorrência. Denunciamos aquela truculência. Tem artigos que produzimos anunciando que o Paraná, embora tenha seus governantes eleitos no voto direto, tinha um governo que se comportava como no império. Existem artigos publicados já desde o final de janeiro, denunciando que o Estado Democrático de Direito, previsto na Constituição Federal, estava ferido de morte no Estado do Paraná pelo comportamento antidemocrático e autoritário, tanto do Poder Executivo, na pessoa do governador Beto Richa, como na Assembleia Legislativa do Paraná, do dia 1º de fevereiro em diante, na pessoa do deputado estadual Ademar Traiano, e num comportamento ligeiro, rápido do Tribunal de Justiça, que atende os pedidos desses outros 2 poderes muito rapidamente. Nós fizemos uma greve intensa, teve compromissos importantes que haviam sido assumidos com os servidores, de que qualquer projeto de lei que tratasse de direitos de carreira, ou mesmo dos direitos previdenciários, seria amplamente debatido num esforço de formar consenso. No tema da Previdência, que desencadeou todo esse processo, nós
tivemos algumas reuniões com fragmentos de texto sobre o projeto, teve debate na coordenação do Fórum dos Servidores e houve uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Paraná, onde os servidores anunciaram o desacordo com medidas que estavam previstas no texto do projeto de lei. E foi pedido pelo menos 60 dias de prazo para que a gente pudesse debater em cada local de trabalho, porque o tema previdenciário ele é complexo, ele não é um tema de fácil compreensão para a maioria das pessoas. Mas o governo aprovou um regime de urgência. Aí as categorias, a maioria já voltou à greve, e nós, no caso da PP Sindicato, fizemos uma assembleia dia 25 de abril, no sábado, em Londrina, antes de concluir a assembleia e anunciar a greve, a retomada da greve pela quebra do compromisso por parte do governo, já recebemos a notícia de um interdito proibitório que proibia a entrada de nós, servidores, nas galerias da Assembleia Legislativa do Paraná. E no domingo, dia 25, quando nós queríamos ocupar a praça, que é cuidada pela Prefeitura Municipal de Curitiba, que não havia feito qualquer pedido de intervenção, fomos impedidos por milhares de policiais convocados do interior do Estado para cuidar da semana que transcorreria na cidade de Curitiba. Não pudemos ocupar a praça, a população de Curitiba foi impedida de transitar no entorno da Assembleia Legislativa e do Palácio Iguaçu, e aí começou a segunda-feira, com muita tensão, com aparato policial jamais visto na história do Paraná, de qualquer tempo, e são historiadores importantes das universidades que estão registrando. É claro que o ânimo foi se acirrando, com muita participação. Na terça-feira, ainda que sob liminar, que derrubou o tema da participação nas plenárias, o deputado presidente da Assembleia Legislativa impediu a entrada não apenas dos servidores, mas as pessoas da cidade, inclusive assessores de jornalismo do sindicato, foram impedidos de ocupar as plenárias da Assembleia Legislativa, desrespeitando a liminar que garantia a presença em número suficiente das galerias da casa. Na madrugada da terça-feira, dia 27, houve um confronto da polícia às 1h30 da manhã para confiscar um caminhão de som. Eles iam desmontar as barracas, se não fosse a imprensa do Estado do Paraná presente, teria sido já um primeiro massacre. Ainda na manhã de terça-feira, houve um confronto em que foi usado todo o aparato policial, que acirrou ainda mais todo o ânimo, e para quarta-feira já se anunciava o que aconteceria. Nós queremos registrar o esforço que fizemos de buscar ajuda nacional. Daí que o Senado aprovou uma comissão aqui sob a iniciativa da senadora Gleice Hoffmann, do senador Roberto Requião, do Estado do Paraná. Uma comissão foi designada para acompanhar ainda na terça-feira, fizeram esforços junto ao governo e foram ao Paraná antes da tragédia, na quarta-feira, apelaram para o deputado suspender a votação, ganhar tempo, mas a mensagem que veio é que o projeto seria votado a qualquer preço, porque os deputados estavam, sim, protegidos. Mesmo que estivéssemos em 200 mil pessoas naquela praça, a gente não conseguiria ocupar, porque o aparato policial, e seriam mortes de muita gente, porque por muito pouco a gente não teve a morte de trabalhadores naquela praça. E nós queremos fazer um registro muito sério de que o esforço todo de prevenir e evitar aquela tragédia foi feito por todos nós servidores. É importante que faça esse registro, porque o balanço do movimento feito pelo governo já na noite de quarta-feira é de que era um movimento político de desgaste partidário. Isso é uma inverdade. As cenas desmentem o discurso do governador Beto Richa e do secretário de Segurança Pública do Paraná, o delegado Francisquini, que é deputado federal licenciado aqui dessa casa. De antes de ontem para cá, eles mudaram o discurso, porque primeiro acusaram que nós é que tínhamos atentado contra a vida dos policiais, e as imagens pelo mundo inteiro, os documentários, os registros, deram conta de que foi uma iniciativa planejada desde o final da semana. Aquela batalha toda estava planejada pelas autoridades maiores. E nós depois vamos entrar no tema do balanço e do discurso, porque não estamos absolutamente aceitando agora culpabilizar os soldados que estavam na linha de frente, porque eles cumpriram determinação das autoridades maiores do Estado. Quero registrar também a presença
das entidades de direitos humanos, aqui na pessoa do Frigo, que é do Paraná, de outras entidades importantes, a Central Única dos Trabalhadores, que está aqui do Estado do Paraná e também em nível nacional, dos demais sindicatos que depois vão poder se apresentar, e, por fim, fazer um registro importante que nós trouxemos a convite tanto da APP como do Sindicato dos Jornalistas, o Luiz Carlos de Jesus, que está aqui conosco, que é o cinegrafista da Rede Bandeirantes, vai que foi falar na segunda atacado mesa pelo Pitbull, e é uma imagem que envergonhou enormemente o nosso Estado em nível mundial. Obrigado, à mesa. Depois a gente participa aí mais ainda dos debates. Muito bem, Hermes Leão, presidente da APP.